todos e todas. Vamos para a nossa segunda mostra Laie, nosso segundo dia. Gratidão a todos e todas que estão tanto no presencial quanto no online. É de suma importância que a gente discuta alguns temas, né, dentro dos terreiros, para que ele consiga sair, né, para além dos muros dos nossos terreiros, das nossas casas de candomblé. Então é muito importante que a gente esteja nessa relação com discussões sociais, né, educativas, artísticas, culturais, né? Hoje nós vamos discutir um tema muito importante para os povos de terreiro, né? O tema maior que engloba essa discussão hoje, esse diálogo, na verdade, é o direito dos povos de terreiro, aspectos práticos. Então, ontem a gente acabou falando um pouquinho, né, sobre as vivências de Manhomim, né, a luta, né, por políticas públicas e políticas culturais que estava presente na fala do Ebomied. E hoje nós trouxemos duas pessoas importantes para o cenário da luta, da militância para a nossa cidade, né? Que é a Tereza Mendes. Eu vou ler rapidamente a bio deles, tá? E aí vocês depois fiquem à vontade para fazer perguntas no online, no presencial, tá? Para que a gente torne esse hoje um bate-papo, né? Que a gente não fique só na exposição, talvez, de assuntos, mas que a gente consiga tornar aqui o nosso encontro um diálogo importante. Bom, estamos aqui com a Tereza Mendes de Souza. Ela é londrinense, candomblecista, tem o Oruncó, né, conhecida dentro da comunidade como Igilaió. Ela é artesã, artista plástica, produtora cultural, ativista social no combate ao racismo, machismo, homofobia e violências correlatas. Atuou nos conselhos Conselho Municipal de Direito da Mulher, Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Patrimônio, Fórum Paranaense de Educação e Diversidade Étnico-Racial, Fórum de Entidades Negras de Londrina, entre outros. Então, uma salva de palmas para a nossa querida Igilaió. Seja bem-vinda. Estamos também com o Ellison Vieira de Aguiar, Ogã, confirmado pela Orixá Oxum, através do Babalorixá Obalogi e da Ialorixá Dofonitinha de Oxum, do Ilê Axé Ibairá e do Ilê Axé Ibá Oxum, respectivamente. É advogado, juiz leigo, militante dos direitos das religiões de matriz africana, é presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Londrina, ex-coordenador da Comissão de Promoção de Igualdade Racial e Minorias da OAB Londrina, doutor honoris causa, título outorgado pela Faculdade Febraica e Ordem dos Capelães do Brasil, integrante do AUETO, coletivo de lideranças adeptos e simpatizantes das religiões de matriz africanas, integrante do Axé Pé Vermelho, canal criado para falar das religiões de matriz africana. Então, uma salva de palmas também para o nosso convidado, pai Ellison, que já é um grande parceiro do Alaie, né, há alguns anos, desde que nascemos, em 2019. E estamos hoje prontos para falar um pouco sobre essas questões, né, da militância, do terreiro, né, esses aspectos práticos mesmo. E eu acredito que os nossos convidados tenham muito a contribuir nessa manhã. Bom, vou começar pelo pai Ellison, então, né, que inicie sua fala, aí expondo as suas questões, né, com a questão da militância, enfim. A palavra é sua, pai. Obrigado. Então, inicialmente, obrigado pelo convite. Bom dia a todos, todas e todes. Conforme a apresentação já realizada, sou o Ellison, Ogã Ellison. Sem dúvida, um prazer estar aqui com todos, né, que estão presentes na comunidade, no Axé, e também com quem está online aí nos acompanhando. Acho que é importante a gente fazer essa troca, né? Quem faz essa troca acaba com certeza
não só compartilhando, mas também recebendo, aprendendo, né? Então eu fico feliz de estar nesses espaços, né? E já iniciando um pouquinho da fala, é importante que nós, né, candomblecistas, que nós pretos, né, e pretas estejamos nos espaços e conquistando esses espaços, né, e mostrando, né, para a sociedade, para a comunidade que nós estamos nesses espaços, né. Não sei se tem algum tempo de fala, para não falar demais. Tranquilo. Bom, eu iniciei aí na militância, vou dizer há pouco tempo, né, exatamente por conta dessa questão que eu coloquei, que nós pretos e pretas precisamos estar nos espaços, né, e enquanto, assim que eu me inscrevi na OAB, na verdade, a partir de alguns anos, eu conheci a Comissão de Promoção da Igualdade Racial e Minorias, né, e vi que ali era um lugar não só, né, para nós estarmos, né, enquanto representatividade, mas também um espaço ali que acolhia, né? E a partir dali, das demandas que foram surgindo, enfim, do conhecimento, né, que fui adquirindo ali, fui convidado também, né, a partir de conferência, de várias questões, para participar do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Então, basicamente, ali nesses dois espaços, eu fui tentando ali, né, auxiliar para, né, de alguma forma, para que né, fosse efetivado algumas políticas públicas, né? Eu acho que sempre que nós estamos ali, a gente consegue auxiliar de alguma forma para que as políticas públicas aconteçam e para que tenha, né, um avanço aí, né, na questão antirracista, na questão dos direitos, né, das comunidades de terreiro. Então acredito que foi aí um pouquinho dessa forma. É interessante, né, ver que essa questão da representatividade que o senhor falou, né, e como que casa muito bem com essa nossa luta de sempre protagonizar, né? A gente sempre vê essa relação das pessoas pretas de terreiro com falta de representação, às vezes, né? Não porque a gente não se articule para isso, né? Mas a gente encontra muita dificuldade, né, de acessar alguns espaços ainda, né? Essa é uma triste realidade. Tereza, Gilaió, Motumbá, Colofé, Mucuyu, bom dia a todos. Peço agoto na mesma altura que os meus mais velhos, mas esse é um espaço, agradeço a oportunidade de ser um espaço de nós tratarmos nossas questões políticas mesmo. E quem vem depois traz uma carga muito grande, né? O pai Wellison acabou de dizer aqui como ele entra, é muito importante estar preparado. A Mãe Omi, vocês estiveram com a Mãe Omi, também nós estivemos em muitos espaços, eu sou uma aprendiz da luta com a Mãe Omi, lutando ao lado dela, e sempre até hoje, né? Como outros que já passaram e outros que já partiram também. Mas parabenizar o Ilê, parabenizar o Babá, por ter. É importante que a gente tenha esse espaço de nós pensarmos as nossas realidades, buscar ter alguém tão preparado como o pai Ellison, né, com advogado. Nossa, advogado, a gente só ia para as conferências e encontrava advogado, gente do direito, tudo só Brasília, São Paulo. Nós não tínhamos essas referências de alguém de dentro, sabendo da nossa vida dentro de axé, nossa vida, nossa liturgia, tudo, e sabendo das dificuldades que tem lá fora. Então, colocar o nosso profissional, nosso preparo à disposição da defesa dos povos terreiros e garantir nossos direitos é um trabalho não só nosso, né, os mais velhos. O Babá está muito preparado a isso, que ele já viu, 2019, já viu a importância de trazer esse debate. Imagina, nós estamos na segunda mostra, parabenizar a produção também, o artista, tudo, porque é esse espaço que a gente precisa. E não, às vezes não é a quantidade de pessoas, é a qualidade de debate, como nós vamos sair daqui. Cada um sai, o pai Ellison acabou de dizer, cada um sai diferente. Eu aprendo quando eu vim aqui, já troquei 2, 3 figurinhas ali, a gente já conversou, então a gente acaba fazendo trocas, vendo aonde nós vamos poder atuar. Eu venho nessa fala, acho que é uma fala de introdução, né? Vou passar para o pai Wellison novamente, mas criar as estratégias para que a gente possa sobreviver. Nós fomos
obrigados a sair dos nossos terreiros para entrar nesse mundo lá fora. Seja político, na área da educação. Tem uma lei 10.639 aí. Ela não funciona. Pai Wellington depois ele pode dizer essa parte. Eu vou trazer os problemas e ainda tenho advogado para resolver aqui. Esse é muito importante. Isso é estratégico. Não funciona a lei 10.639. Mas eu tenho um filho. Como que eu vou entrar na escola? Eu tenho um filho. Não, você tem um sobrinho, você tem alguém da tua família. Que a nossa família de sangue é outra questão também. Exatamente. Se o teu sobrinho vai na escola e encontra a lei 10.000, ele começa a entender essa tia que todo mundo fala, ele vai ver que não é bem assim, ele acaba não reproduzindo. Nós estávamos vendo a Dofonitinha, né? Sim. Então, você viu como que ela já está dentro da liturgia, ela já está preparada. A criança não nasce, assiste, é um pote. Quando queria ser adulto, são 16 anos só para você criar o adulto que sai falando, destruindo. 7 anos a escola é o espaço, né? Então eu vou deixar para dar um espaço pro Pai Wellington, se você quiser que eu falo tudo. Quando que nós vamos entrar nos presídios? Quando é que nós vamos entrar nos presídios? Porque no Maranhão tem as igrejas evangélicas que tem 2 presídios que eles que construíram lá e tem tudo remissão de pena. Por isso você sai pastor, aí olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não vai demorar para chegar aqui e expulsarem nossos territórios. Qual que é a estratégia também? A gente precisa lá não. Por que eu falo do presídio? Porque eu fui dar aula no Censo, convidado pelo padre José Cristiano, exatamente. O senhor também estava. Ele entrou online, eu estava lá presencial, eu fui lá dentro do CIS. A molecada muito empenhada em saber. Meu babá falou de Curitiba com eles, o babá foi presencial, né? Presencial. Eu que não estava no dia que o senhor foi presencial, né? Isso. E eles são jovens, né? Então, o Sense tem que ter feito alguma coisinha, né? Mas eles têm muita curiosidade e vêm com todo esse preconceito lá de fora. E o pastor entra. O padre entra, mas para nós entrar foi toda uma situação. Então nós precisamos ir para esses lugares porque eles têm curiosidade. E é lá que quando você vai lá dentro, conversa com eles, que eles saem fora, são pessoas diferentes. E já está todo mundo lá dentro, então eles vão ter que ir ouvir a gente. Então fazer essa briga, Pai Wellington. Para a gente ter assim, toda quarta-feira eles vão rezar lá, fazer o culto, etc. Por que a gente não pode ir lá cada 15 dias? Porque toda semana também a gente sabe que a vida do candomblé não é fácil. A demanda bastante tempo. Vamos fazer essa luta. Vamos fazer. A gente conseguir uma vez já primeiro. Nós devemos ser os primeiros a fazer determinadas lutas. Vou passar para o senhor, porque tem uma lista de coisas aqui, aproveitar o advogado, né? Bom, vocês estavam, comentou, né, sobre a questão de lá em 2019 a gente perceber a importância de alguns debates. Na nossa primeira versão da mostra, eu estou falando desde ontem, né, que foi de uma forma muito tímida mesmo. Nós tivemos esse caráter de vamos discutir sobre a questão do que é consciência negra. Por quê? Foi justamente porque eu sou educador, sou professor de formação de língua portuguesa, e na escola a gente era cobrado a trabalhar as questões de africanidade, cultura africana e afro-brasileira, ou quaisquer temas correlatos assim, na semana do 20 de novembro. E aí, numa conversa aqui dentro, a gente falou, peraí, mas a gente está falando de uma cultura que tem uma filosofia, uma ideologia enorme, né? Quando a gente estuda filosofia, por exemplo, no ensino formal, a gente não trata de alguns assuntos que a filosofia africana traz. E foi totalmente desconsiderado. Agora a gente tem um movimento nas universidades e tal. Mas lá em 2019 a gente começou justamente, a primeira mostra foi justamente o ponto de partida, foi por que a gente discute o que é consciência negra só no 20 de novembro. E aí a gente começou a fazer essa junção, né? Eu vou aproveitar aqui o gancho, né? E aí o Sense era uma dos espaços que eu tinha para falar também, para questionar vocês, né? E aí é uma pergunta para os dois. Por que a gente encontra tanta dificuldade ainda de adentrar esses espaços? Na visão de vocês, por que ainda há essa resistência grande por parte de alguns espaços, né, educativos, políticos, enfim, né, carcerários e por aí vai? Só para contextualizar e complementar a fala da Tereza, né, e o Babá também comentou, a lei que ela citou, né, a 10.639 de 2003,
é a lei que torna obrigatório, né, o ensino da cultura africana nas escolas, né? E ela comentou também em relação à questão da dificuldade, né, de efetivação disso. Realmente essa é uma briga muito antiga, né, vamos dizer aí, desde que houve a edição dessa lei, para que realmente tenha essa aplicação, né, porque só a lei ela não nos garante que isso vai acontecer, né, que aí eu já entro no que o Babá fez de pergunta, né? A gente tem um arcabouço aí de leis, né, vastos, porém a nossa dificuldade é exatamente a efetivação. Entendo eu que tem também essa questão da dificuldade de tempo e tudo mais, não é, enfim, todo sacerdote que às vezes se propõe a fazer isso, mas tem muita gente disposta, tem muita gente que milita, né, em favor dos direitos, né, da religião de matriz africana, que estaria disposto a fazer esse trabalho, mas eu vejo que acaba esbarrando ali talvez aí num racismo institucional ou estrutural, né, o que cria essa dificuldade de adentrar nesses espaços. Eu concordo com o Babá e complemento, porque o racismo estrutural e institucional. E quando você leva, porque a maioria que estão presos é a maioria negra, né? Aliás, a polícia militar foi criada antes da abolição da escravatura, tá? Tá lá na lei, né? O pai Wellington pode dizer aqui que ela foi para caçar preto fujão. Então a gente tem essa população carcerária em sua maioria negra, porque nós temos uma lei que é para prender preto. Então não é um espaço que eles querem que a pessoa vai se salvar. Ele quer que vai aceitar esse sistema, por isso que a gente não entra, porque quando nós fomos para as universidades, só viu que muita gente da universidade viu essa outra filosofia de vida completamente diferente da filosofia africana, dessa que nos ensinaram, né? Quando muita gente da universidade veio para cá, o que a gente não consegue é levar para o nosso próprio povo. Eles vieram, nossa, é possível. Então, quanto mais nós tomamos os espaços, contesta essa normatividade, contesta essa realidade, essa vida padrão, essa forma presa, essa mão cruel, esse senhor, né? Porque é o senhor, é a palavra, né? Já diz muita coisa na sociedade, vai tratar a questão de gênero, vai tratar o lugar de cada um. Então, eles não vão permitir que nós entremos, porque lá a gente consegue falar. Quando a gente toca uma pessoa, e você é do candomblé, quando ela entra, ela vê que a outra mundo, ela pode até não ficar, mas ela sabe que existe uma outra filosofia. Quando a gente conhece nossa própria história, então lá nós vamos pegar nosso próprio povo. Esse exército de 1 milhão que tem de pessoas presas. Imagina se eles conhecem a outra filosofia, se conhecem outra realidade, se a gente pode chegar lá e tocar essas pessoas assim e mudar a condição de vida dele. Para mim é uma estratégia, porque eles não pensaram só nas leis. Você, para aprisionar um povo, você tem que aprisionar a mente deles. Nós já estamos andando na rua, nossa mente está presa. Você vai nos lugares e fala assim, mas como que se não consegue sair? Porque nossa mente ainda está presa. São 134 anos da abolição. O trabalho é muito duro. O senhor trabalha na área da educação. O senhor está na área do direito. Olha as dificuldades do direito. Também o movimento social, a gente faz todo esse recorte. É transversal. Você não consegue falar só de cultura, você não consegue falar só do direito. É transversal porque a nossa vida é completa. Você é um ser completo, você é um ser completo. Tudo isso perspassa nossas vidas. Então, isso foi pensado estrategicamente para que a gente continuasse preso aqui ou lá. É um sistema. Né? É o sistema. Quando eu falo um sistema é isso. Nós não tem até o sistema não nos defende. O sistema não. Vou deixar aí pra gente continuar, senão eu fico dando... Nessa questão ainda dessa filosofia, dessas estratégias, tem uma pergunta aqui já. O Lecum, que é Iaô aqui no terreiro, ele pergunta: os terreiros acessam as escolas, dos terreiros acessarem as escolas seria uma estratégia para a Lei 10.639. Quais seriam as contribuições, na visão de vocês, da nossa educação de axé, o RUM-B, e cultura iorubá para a educação pública, a educação formal? Né? A gente fala de uma lei que cobra que a gente trabalhe, né? Tem várias falhas, mas
que cobra, mas de que forma contribuir, o nosso Rumbê contribui na educação formal? Eu acho que são diversas facetas, né, da nossa cultura que contribuem, né, de forma direta, vamos dizer assim, para essa questão educacional. A exemplo disso, o candomblé ou as religiões afro-brasileiras tem muito essa questão de hierarquia, de respeito aos mais velhos, dessa questão de você ter essa preocupação, né, de respeito, enfim, de caráter. Então, essas são questões que diretamente vão influenciar na questão educacional e diversas outras, né? Eu creio também que o compartilhamento está presente na nossa. A gente olha uma pessoa, a gente olha o ser completo. A saúde física, a saúde mental, o alimento, o acolhimento. Então, isso pode ser levado. Eu tenho um questionamento muito grande quando a gente vai tratar da Lei 10.069, a gente entra no lugar que dá mais problema com a religião, né? Talvez a estratégia fosse levar as crianças a falar palavras em Yorubá. Vamos lá, então vou aprender palavras. Vamos dizer bom dia, Yorubá. Começa de pequeno. A gente já leva, já cochirei, né? Criar uma estratégia para que vamos desconstruir, para depois não entrar com tudo completo. A hora que a gente chegar lá, já tem um terreno preparado. Então, eu acho que nós temos muito a contribuir, criando a estratégia certa. Engraçado que essa questão da linguagem, né, ensinar o Yorubá, a própria língua Yorubá é demonizada, né, dentro dos espaços formais educativos, e não só na educação. Então, se a gente fala, ei, Carol, bom dia, né, as crianças já falam, ai, o que é isso? Né, já se benzem, já acho que isso, né, até a língua, né, foi demonizada, né, nesse processo escravocrata, né, que não acabou com a Lei Áurea, né, não acabou ali, continuamos, né, a gente foi forçado a ressignificar essa escravidão, né, a gente só foi ressignificada, mas como que contribui, né? Como educador eu posso também, né, fazer essa provocação, né, essa questão, dentro dos espaços do candomblé é um outro universo, é um quilombo, né, a gente acabou tendo que se fechar. A gente vê, por exemplo, na cultura iorubá, né, no tradicional, a gente vê lá os festivais, eu digo de ritualística mesmo, né? Os festivais de Xangô, de Oxum, de Ogum, né, em praça pública e tal. O candomblé teve que ter uma resistência tão grande que tivemos que nos fechar, né? Hoje no candomblé todo mundo sabe que é tudo muito orô, muito otô, muito segredo, auô, né? Então é tudo muito dentro do quarto de santo, ninguém acessa os nossos ibás, né, os nossos assentamentos sagrados. Então nós tivemos que fazer esse inverso, né, para que a gente conseguisse chegar até aqui, né, depois de uma, entre muitas aspas, abolição, né, entre os interesses, né, da milícia, da polícia, das políticas, tivemos que nos fechar, né. Então esse quilombo, aquilombar, né, a gente está muito nessa palavra ultimamente aqui no terreiro, no Alaiê, que a gente está tratando muito do aquilombar-se, né? Valorizar essa cultura, valorizar a nossa ideologia, né? A própria questão, por exemplo, dos animais, que é uma das relações que a gente mais bombardeado lá fora, é pela questão dos animais, né? E aí de uma forma tão hipócrita, né? Ah, mas não pode matar os bichinhos, né? Disse a sinhazinha com seu peito de peru na mesa, né? Ou com seu belo bife acebolado, né? Então nós temos essa relação de hipocrisia o tempo inteiro, né? Aproveitando a questão ainda da lei, tem a professora Kátia, né? Kátia Nascimento, ela está no Instagram, e ela pergunta o seguinte, ainda sobre a lei 10.639, nós como educadores vemos a resistência muitas vezes embasada no cunho religioso e político, como a sociedade pode cobrar a lei no ensino básico. E, um detalhe, ela é professora, a Kátia. Então, né, como que a gente pode cobrar, né, essa lei aí no ensino base, lá na escola da educação formal? Eu entendo que, principalmente os conselhos, né, têm essa
responsabilidade de também ajudar a fiscalizar o Ministério Público, enfim. Tem diversos, né, segmentos, diversos órgãos que podem auxiliar em relação a isso e precisam cobrar, né? Inclusive, enquanto conselho, nós estamos, né, também se alinhando nessa luta, tentando cobrar que isso seja efetivado e que isso aconteça. Eu acredito também que, além dos conselhos, os conselhos estão sobrecarregados, né? Além dos conselhos, nós precisamos o próprio sistema. A gente acabou de falar, tem um sistema judiciário, é uma lei, é responsabilização mesmo. Responsabilização é da escola, é do diretor, não é do prefeito, é do governador, é cobrança mesmo, mas é cobrança que não pode ser. Quantas vezes foi levado documentos do Ministério Público? Qual o resultado que se teve desses processos, dessas cobranças? Por aí vai lá a promotora, que tem mais uma afinidade com o processo, faz lá uma cobrança, mas não há, bom, a gente está vendo vários casos de racismo aí, não dá nada. Enquanto a gente não responsabilizar, criminalizar, prender, a sociedade não vai mudar, porque fica tudo no meio termo. As leis devem ser cumpridas, mas existe um ditado muito perverso e real nessa sociedade. Aos meus inimigos, a lei. Então, a lei só funciona para um determinado grupo de pessoas. Sim. E para mim é a lei. Tá lá, tá escrito na lei, tem que fazer. Por que você não faz, prefeito? Não, beleza, tá fora do cargo. Não, vai ser penalizado. Para aí a gente vai lá, penaliza, joga a professora, que a formação dos professores é um outro assunto que dá umas 20 lives aí para mais, né? Mas o professor hoje tem material, são 20 anos da lei. Nós participamos de diversas conferências nesse país. Conselhos, conferência, fóruns de debate, diversos espaços. Fizemos o nosso trabalho aonde está engavetado. Eu acredito que no Brasil hoje, nós estamos no momento oportuno do quilombo para a rua, da quilombarce. É o momento oportuno de nós cobrarmos. Acho que é a primeira vez que nós temos um ministério, pessoas no governo federal que são da religião. Então eles sabem da dificuldade, mas sem nós aqui eles não conseguem fazer nada. Então nós temos também que aquilombar-se e fazer as cobranças. Aí a gente estão fazendo PPA, né? Estão fazendo PPA nacional, professora. Estão fazendo, aí já divulga o PPA nacional. Nós temos uma forma de falar que tenha recurso. O Paulo Paim, quando foi votado o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, nós temos a Lei 10.639 e 11.645, que trata a questão indígena, o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial. É a mesma coisa do Estatuto do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. O Paulo Paim falou, beleza, aprovar o Estatuto é um sonho. Mas o que fizeram no final? Tiraram os recursos. Sem recurso você não faz. A gente está falando de política pública. A política pública é investimento do governo federal para mudar uma realidade. Sim. Por isso que o ECA funciona, o Estatuto do Idoso funciona. Por que o nosso não funciona? Porque não há recurso. Então a gente tem que brigar para que tenha recurso para o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial. Que foi lá Paulo Paim fala no documentário. Tem documentários aí para se ver a luta e aonde parou. Tem pessoas lá gritando, gente, parou aqui. Então para a gente não começar a inventar de novo, tentar achar, não. Já existe alguém que esteve lá, que está lá apanhando, então a gente tem que, a grana tem que ir para o Estatuto para você. Tá tudo lá, tá bonitinho, lindo. Só que não tem grana, então a gente tem que buscar o recurso do governo federal. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa assim, uma coisa mais particular mesmo. Né? A gente vê tantos conselhos. Por que a existência de tanto conselho? Conselho de igualdade racial, né? Todos os conselhos que estão, né? Conselho de direitos humanos, né? Por que tanto conselho hoje em dia? Eu acredito porque é necessário que tenha um grupo alinhado que muitas vezes levam essas demandas, né? Então acredito que por isso esses diversos conselhos, né? Todo mundo, a população em geral, pode somar com esses conselhos, né? Eles são abertos, enfim, tem algumas questões, mas são abertos. Mas é um segmento, não que não tenha outros, né? Mas é um dos segmentos que acaba atuando nessa questão tanto de fiscalização quanto de enfim, verificar essas demandas, alinhar, levar para frente, tem uma série de questões. E é o controle social, né? Que é permitido com a democracia. O controle social está aí. Então, a democracia permite e foi colocado em prática
É como o PPA, que é a participação popular, então é o controle social. Você quer discutir educação? Nossa, onde eu vou? Vou lá com a secretária de educação? Não. Existe um conselho, que é o controle social, que vai lá, eu não gostei dessa lei, vamos lá, você discute e vai levando para as instâncias superiores. Tem conselhos que funcionam muito bem. Tem conselhos que tratam das nossas questões que não funcionam. Ou mesmo dentro de conselhos, tipo o Conselho de Educação, é lógico que já chegou as pautas de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo, intolerância religiosa. Mas é feito de pessoas, então são cargos que acabam virando cargos políticos, engaveta ali. Participar desses espaços, a mãe acho que ela deu uma lista de conselhos que ela participou. Eu botei só um pouquinho, babá até que eu sou de lei, né? Botei só um pouquinho, a gente esquece de tantos espaços. Porque você está no Conselho de Promoção da Igualdade Racial, é inevitável, você vai ter que ir no Conselho de Meio Ambiente. Porque onde nós vamos fazer nossos oferendas, nós vamos fazer nossos despachos, nós vamos fazer nossas coisas. Aí você tem que ir para outro lado, você tem que ir pra... Aí você acaba eu participei do montão, porque criança e adolescente. Um puxava o outro. Complementando o outro, né? Criança e adolescente, Conselho de Criança e Adolescente leva uma denúncia, minha criança lá que não pode raspar, a gente não viu isso. Como é que essa história acontece, entendeu? Então a gente acaba, por isso que é importante que todos se conscientizem e vão participar desse conselho. Às vezes, não pode ser conselho, mas pode participar de uma reunião, pede uma pauta, como cidadão a gente pode. E cobra, e pede reforço a hora que precisar de uma demanda, ó, tá acontecendo tal coisa no conselho, preciso de reforços. Chega todo mundo, fica olhando, né? Fazendo pressão. Sim. E é interessante, né, notar que essa questão do controle social acho que as pessoas teriam que internalizar mais, né, que nós, tudo que é feito, toda lei proposta ou qualquer proposição que você faça em outras instâncias, nessa hierarquia mesmo, depende da base, que somos nós, né? As pessoas pretas estão pouco empoderadas ainda para ocupar também esses espaços, né? A pergunta é justamente, provocativa mesmo, né? Por que tanto conselho? Porque é necessário. É igual a gente falar de cotas, é necessário, né? Mas aí não, seria ideal que nós tivéssemos outra, né, se a gente for pensar em outra organização política, que não precisasse de tantas coisas, que as pessoas pudessem discutir tudo sobre todas as coisas, é muito ilusório, né? Ainda é muito onírico, assim. Eu diria algo para complementar a fala do senhor. A diferença da filosofia africana, da nossa liturgia. Exu dá o caminho, te dá condições, te dá o caminho, vai e faça. A outra liturgia cristã, não. O Pai provê. Isso. Alguém vai decidir por você. Então nós estamos ainda, alguém vai... Aqui não, olha, fez, algum abre o caminho, mas você tem que sair de casa e fazer. O Pai provê, aí a gente se conforma, não, tem quem faça, tem, né, por isso. Isso, é verdade. O sentimento de Ebé, né? Eu acho que isso reforça uma fala que nós até já fizemos de nós precisamos estar nos espaços, né? Nós precisamos de parceiros, com certeza, mas nós precisamos de quem sinta as mesmas coisas que nós, né? Quem não está na religião de matriz africana não sabe o que quem está na religião de matriz africana está sentindo, né? É o que muitas vezes eu coloco. Como que você vai provar, por exemplo, pelo que a Teresa falou no judiciário, né? Como que você vai provar para um juiz que muitas vezes é cristão, né, que a pessoa sofreu um racismo religioso? Ele não sente isso, ele não sabe o que é isso, né? Então você tem que estar muito bem armado para que isso aconteça, né? E é por isso que eu falo, nós precisamos estar em todos os espaços, né? Sim. Tem um comentário aqui de a Bian, Vailma Reis, ela fala o seguinte, né? É só um comentário, mas não é uma pergunta. Enfatizo que a Kátia disse com relação à resistência por parte da direção, coordenação e alguns professores das escolas londrinenses. É muito difícil até tocar no assunto em algumas escolas, né? Então ela também é professora, Vailma, e ela fala dessa dificuldade, né, que é acessar. A dificuldade não é trabalhar com os alunos, né? Em que está coordenando, né, em toda essa coordenação, toda essa articulação. Bom, nós temos uma outra pergunta aqui. Foi apagado, mas... Tem outra pergunta aqui, tá? Em relação à luta dos movimentos religiosos candomblecistas em Londrina, como todos nós de Londrina adeptos das religiões de matriz africana, podemos participar. Vejo que temos uma diversidade de terreiros, mas não conseguimos uma unidade na luta.
ou até mesmo participação efetiva, como podemos todos estar juntos nessa luta? Ter informações sobre projetos e ajudar aos nossos a compreensão de que existem esses espaços de luta? Como retirar nosso povo preto de terreiro, de espaços de opressão e instrumentalizar e emancipar esse povo? É uma pergunta da Lanu. São várias perguntas, né? Sim. Por onde começar, né? Mas vamos lá. Eu acredito que, né, tenha essa relação. Se a Lanu quiser expor também as suas perguntas ou fazer uma só, sim, não sei, sintetizar. Porque eu vejo muitos de nós não conseguem estar nesses espaços de militância, não conseguem estar nesses espaços de luta, porque simplesmente não consegue compreender, né? Não é apresentado, ou às vezes é muito individualizado vários espaços, até dentro do terreiro. A gente tem 400 terreiros em Londrina, de tanto de Umbanda como de Candomblé. Como que a gente não tem uma unidade ou algo mais abrangente, sabe? A gente deveria estar fazendo barulho, sabe? A gente não vê, a gente não tem manifestação na rua, a gente não temos essa revolução ainda. Como que a gente pode trazer esse povo para o movimento, para a luta mesmo, para frente? Que é muito para dentro ainda, dentro dos próprios terreiros, dentro das próprias metodologias, às vezes até do próprio ego, das próprias vaidades. Cadê um movimento em Londrina assim, que traga essa população? É um pouco disso que eu faço essa pergunta. Acho que nós temos esses movimentos, né? Eu entendo que tudo vai passar ali pelo conhecimento, né? Sem conhecimento a gente não consegue ter acesso. E talvez isso, eu acho que eu sempre toco muito nessa questão, né? Eu acho que é muitas vezes, umas facetas do próprio racismo, né? Ele nega o conhecimento, né? E por conta disso você tem dificuldade de ter acesso. De todo modo, eu acho que em relação à militância, tem poucas pessoas, porque a militância, quem está na militância sabe, é um espaço difícil, é um espaço de enfrentamento, né? Então, poucas pessoas se propõem a estar nesse espaço, né? Mas eu vejo que não há problema, não há dificuldade em somar com essas pessoas, né? Ou, enfim, de fazer diversos movimentos, mas eu entendo que realmente é necessário, em algum momento, se unir, né, para que isso tome uma repercussão maior e a gente consiga alinhar algo que a gente consiga avançar, né? Não que a gente não tenha avanço, tem avanço, mas eu acho que precisa se alinhar melhor para poder avançar. Esqueci teu nome, perdão. Lanu. Isso é um espaço de trazer o que é o conselho, como que se trabalha. Então, é um pouco de cada um. Não é que nem você ir para uma universidade, para uma escola, que você sentar lá e vão te explicar. É você estar acompanhando. Tem a reunião, o presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial está sentado ao meu lado. Eu sou ex-presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Então, tem uma reunião, você vai ver, essa reunião de conselho é difícil. É difícil. Posso usar a palavra chata, mas ela é complicada. Entendeu? Ela é complicada, ela é demorada, as coisas não se decidem rápido. Mas é bom, pode assistir depois o babá passa, vai ver como funciona, vê onde que está as reuniões de conselho da mulher, vai lá, você tem direito, você pode ir lá e começar a aprender. Mas isso é um espaço. Primeiro a gente precisava se organizar internamente. Você diz, não há um movimento de rua, nós fizemos diversos movimentos daqui, de o povo dizendo tudo para a rua, e fazer para cá, mas o momento, e precisa do recurso. O momento agora é de criar estratégia para a gente estar nos espaços, e aprender a pegar recursos. A gente sem recurso, a gente não vai ser para lugar nenhum. Para você ir para o conselho, você precisa ter de pegar um ônibus, você tem que estar de barriga cheia. Se tiver filho, você tem que ter uma blusa. Então, esse é um espaço. E as grandes manifestações, a gente é muito provocado, né? Quando acontece uma tragédia, a gente se junta. Na verdade, a gente acaba sendo pautado. O que nós estamos aqui fazendo é vendo onde estão nossas pautas e com a primeira estratégia é fazer o PPA. Organizar. Eu falei aqui hoje, a hora que eu cheguei, aqui nós estamos, quem organizou a organização está como coletivo, papel,
babá. Todas as organizações têm que ter papel, estatuto, CNPJ, para poder aceder recursos, para poder falar em Brasília. A Conferência de Promoção de Igualdade Racial, já vou dar várias dicas aqui. Vai acontecer em dezembro, não é? Em Brasília. Vão. Quem nunca foi, vá, entra, faça todos os processos, entra. E a gente tem que mandar o povo de santo em peso. Não consegue ir todo mundo, mas consegue 1, 2. E tem que levar os mais... Ah, a Tereza tem que ir porque a Tereza já tem experiência e vai falar lá. Mas para mim chegar falando aqui, tive que aprender. Mas precisa levar os mais novos, já pega mais rápido. Tem que sair o mais velho levando o mais novo. A gente já tem que começar a passar o bastão, começar a já passar o bastão, porque se amanhã falta um de nós, se perde todo aquele conhecimento. Né? Então, tem a conferência de promoção. E aqui vai acontecer também, quando tiver as conferências, vem. Eu vi que se organizaram para a Conferência da Saúde. Parabéns. Isso. Vocês viram como que é uma conferência? Né? Complicado. Pesadíssimo. Pesadíssimo. É um vai e vem, várias disputas. Aí onde você vai ver as disputas da sociedade todas organizadas. Sim. Tem muito recurso. Esse é recurso do Promit. Tem a Lei Paulo Gustavo que chegou e tem a outra. É Paulo Gustavo e o outro, e depois o Aldir Blanc. Mas nós precisamos sair do município. Porque eles aceitam o coletivo, mas a gente está preso aqui. Quando eu viajava bastante, eu viajei muito, gente, viajei mesmo. Participando de conferência, debate, etc. Até você aprende a fazer o, né? Nacionalmente, a gente tem articulação nacional, porque eu fui. Mas nada impede que aqui tenha. Eu via muito isso, quem vinha com organização pronta para saber onde pegar o recurso, que você for para Brasília, você vai lá ficar votado, não, você vai conhecer quem está do teu lado. Eu via, o que nós estamos fazendo aqui, eu só via em São Paulo, Rio de Janeiro, agora a gente já tem aqui, ou sempre teve, a gente não é? Exatamente. Nós temos em Londrina, eu vi a Bruna da Brataque lá, com o grupo dela que está há 5 anos numa luta. Tô vendo tudo gente nova, nós temos muita coisa aqui que a gente fica olhando lá para fora. Nós temos só que aprender a levar o nosso e fazer essa articulação grande, porque é essa corrente. Ah, tem manifestação nacional, é 10 parado aqui, é só 10, é 10 que teve, um tem trabalho, tem filho, não sei o que lá, tá recolhido, 10 em Curitiba, mas Londrina vai estar. Então a estratégia pode ser, às vezes a gente quer aquela pressão, quem não sonha isso? Sabe quando Londrina se veste de branco para fazer a paz lá, o abraço da paz, não é? E que o povo de Santo vai, mas o povo, quando a gente faz, eles não vêm. Então como que a gente vai fazer essa conversa, né? Sim. Eu acredito que a pergunta da Lá não é muito provocativa, né? É mas eu acredito, eu dá mais uma live, né? Dá mais exatamente. Gostamos da live. Eu tô só assim vendo pontos de outras discussões, né? Mas interessante, Lanu, é que realmente as articulações, as articulações não. Os espaços, eles existem, né? Tanto é que quando você fez a pergunta, eu já virei aqui e falei assim, mas tem, né? O movimento negro é uma realidade há muitos anos, sim, né? E muito forte, sim, né? Muitas demandas. Muitas demandas, né? O conselho existe, que foi a partir da luta do movimento negro, tá aí, né? Então nós temos muito... A Tereza... A Gislael até comentou, né, sobre essa relação de quando a gente faz xirê na rua, quando tem todas essas questões, né? Eu não peguei, desde que a casa foi fundada para cá, muitos movimentos no religioso, né? Mas estou lá como suplente no conselho, tenho minhas dificuldades para frequentar por conta da demanda do terreiro, né? Mas o que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui, né? A gente tem que ver isso aqui também como um espaço, como a Gislael falou. Então existem, mas é tão cultural não deixar o preto saber do que é espaço dele, que a gente não sabe. A gente está assim, tipo, por que a gente não se movimenta? Por que não há movimento? Existe, mas a gente não está acessando, né? Ou a gente não está se articulando para estar nesses espaços que são nossos. Eu digo que, por favor. Agora, meu pai, Tereza, irmã. Só pegando um gancho que a avó trouxe ontem, e eu acho que é pertinente talvez a gente... Vamos fazer essa provocação aqui agora, né? Que a gente fala dessa questão de estarmos, de adentrarmos espaços, mas também quando nos é negado ou nos pedem para se organizar com um coletivão, né? A avó ontem deixou claro que ela chegou a ir até a Câmara de Vereadores, pedir para que consolidasse mesmo, né,
a questão dos direitos da população negra dentro de Londrina, que tem suas especificidades, né? A gente não é igual Curitiba, que também não é igual São Paulo e nem Rio de Janeiro. Londrina tem suas especificidades. O povo de terreiro de Londrina tem as suas especificidades, né? E quando a gente vai nesses espaços de discussões legislativo, né, a gente acaba tendo a porta na nossa cara, porque não estamos organizados num grupão. A gente representa um único ILE, ou uma única EBE, e isso nos é negado. Como que a gente pode lidar com isso? Porque assim, a gente está com essa organização, e existem outras organizações como essa dentro da cidade de Londrina, né, que não são juntas, cada um tem as suas especificidades, até porque cada um fica num bairro, e cada bairro também tem as suas especificidades, tem as suas necessidades. Então, assim, como a gente dialogar a questão política, né, porque como a Teresa traz, né, e é muito, muito, muito interessante e muito bacana escutar uma mulher preta falando de como chegar até esses lugares, porque se a gente pegar na nossa história, as mulheres pretas são as mais silenciadas, né? São as que menos têm acesso às coisas. Então, olhar pra você é uma admiração, é muito, olha, respeito e admiro a sua posição, você está aí pra mim é muito importante, né? Então, assim, essa é minha indagação e é o meu incômodo, né, hoje. Como que a gente faz esse diálogo, ou a gente adentra esses espaços que a todo momento está nos expelindo? E quando a gente olha para a realidade da nossa Câmara de Vereadores, a gente não tem espaço ali dentro, né? O povo preto, o povo candomblessista, o povo LGBTQIA+, todas essas minorias, que são maiorias, não tem espaço ali dentro de um espaço que é nosso. Porque lá é nosso. Lá tem representantes, mas é nosso esse espaço. Eu entendo que a questão é exatamente essa, tentar estar nesses espaços, né? Porque a todo momento vão tentar exatamente isso que você falou, nos repelir. Mas eles vão ter que nos respeitar, né? E vão ter que, em algum momento, a gente vai conseguir fazer esses encaminhamentos, né? Constantemente a gente recebe vários nãos, vamos dizer assim, né? Mas nós estamos nesse espaço, continuamos, enfim. Igual a Teresa citou, vão vir os mais novos, vão fazer esse enfrentamento e em algum momento a gente vai conseguir, e esse segmento vai nos ver ali, vai ser constância, né? Vai ser resiliência e nós vamos ter que conseguir, vai ter que avançar. Você quer falar, Pavão? Não, pode ir. A Câmara de Vereadores, qualquer outro espaço é isso. Depois, é barreira. Imagina, a gente, não é porque a gente chegou, você agradeço aí o conhecimento da nossa luta, mas lá fora nós né? Olha, se eu chego com todos, olha que tem carteira para bater em cima da mesa, para jogar em cima da mesa. Mesmo assim, ele é repelido porque existe a cultura. Não é pra gente chegar, gente. Esse país não foi preparado para nós. E eu vou falar outra questão. A luta contra o racismo que a gente está falando aqui, nós estamos falando questão de pessoas pretas estarem lá, que é muito importante, mas não é só nossa. Os ILEs não estão só compostos de pessoas negras, e a quem faz essa luta também está sendo só para nós. Nós queremos que se coloquem também quem é do axé, que não é negro, né? Os não negros, se coloquem, vai no conselho e pode falar sim, não é verdade, pai? Com certeza. Pode falar, porque é para fortalecer a nossa cultura, para fortalecer a nossa causa, e é o combate da luta antirracista. É necessário que todos se coloquem nessa luta, porque uma que a gente não aguenta, e para eliminar nós é facinho. Joga 10 gramas de maconha, dá 10 anos de cadeia. Não é assim que a coisa acontece? Quantas vezes a gente escuta aí, nossa, mas meu filho pegou com 10 anos lá, pegou 10 anos. Você vai lá, você escuta umas coisas, você fala, meu Deus do céu. Mas por quê? Criminalizar nós é muito, muito fácil. Bom, a mãe Val de Manjá fala pelo Instagram, que também é um comentário, na verdade não é uma pergunta também. Conselhos em atividades em terreiros com palestras são muito importantes, como acolhimento, saúde e também ajudar a aconselhar nossos adolescentes na comunidade de terreiro que hoje vem buscar ajuda. Acho que é muito importante, acho que vai muito ao encontro do que você está dizendo, Teresa, e o pai também, sobre que aqui também é um espaço, né? E que a gente pode montar trazer os conselhos para os terreiros, trazer a luta para os terreiros, né? Então é o comentário aí da mãe Val de Iemanjá
Gratidão pelo comentário. Só fazer uma colocação. Eu acho que é importante, né, trabalhar com formação, né? Seja, enfim, enquanto terreiro, seja enquanto conselho, que às vezes tem suas limitações, né? Mas, enfim, a gente precisa formar, fortalecer os nossos para conseguir chegar. Isso é imprescindível. Tem que ir preparado, né? Sim. Tem que preparar. Aí a Fatayo quer fazer algumas perguntas. Meus irmãos, foi falado de vários lugares, né, de necessidade de atuação. Mas na visão de vocês, eu estendo para os três, qual é o local com maior urgência de atuação? A gente falou de escolas, de hospitais, de presídios, de terreiros, mas qual é o local com maior necessidade da nossa atuação hoje, na visão de vocês? Assim, posso iniciar? Eu entendo que a maior necessidade é o educativo, porque se você inicia ali na formação, né, de, vamos dizer assim, de criança, enfim, para crescer, já conhecer essa cultura, acho que é muito melhor do que você reprimir lá quando já é um adulto, né? Que é isso que está acontecendo, né? Você não investe ali na formação, na base, aí depois, pelo menos o entendimento do Estado é que você tem que prender a pessoa, enfim, por um crime, por alguma questão nesse sentido. Então a formação é essencial, a base é essencial, né? Se você não tiver base, você não constrói uma estrutura. Eu creio que são as três, isso e as três esferas do poder. Judiciário, legislativo e executivo. Não altas, eu ia falar assim, a presidência da República, a presidência do STF, não é? A Câmara de Deputados Federal e o Senado. Nós precisamos atuar nos espaços de decisão para poder garantir que a educação chegue. Nós temos que estar lá, não é nem campanha política não, gente. Porque são os espaços, eu quero, quem é que está estudando direito? Mas eu não quero só advogado, desembargador, juiz, não é? É necessário que nós possamos fazer isso. Por isso que eu volto a dizer, gente, vão atrás, organizem-se, faz papel, documento, estatuto, tudo isso que foi dito aqui a gente consegue fazer, trazer os conselhos, fazer essas rodas de hino para lá e para cá, com recurso do governo federal, com recurso do governo do estado, para montar essa amostra aqui, para ter recurso, foi necessário escrever um projeto? Então, se 2 vezes aprovaram um projeto, parabéns, em 4 anos, é espetacular, não é, pai? Então, continuem, multiplique, já você foi tímida, agora já foi bem usada. Tem que ser cada vez o maior. capotamento, então imagina quanto vai crescer para o próximo ano. Aliás, não precisa nem esperar o próximo ano, já escreve esse ano e já pega lá. Nós temos um momento propício para a gente aproveitar aquele caminho lá, né, que o Orixá deu. Gente, agora, essa brecha, porque nós vimos tudo que esse país pode se transformar. Sim. E rápido. Quem não se assustou com o que podia vir? Né? Verdade. Eu acredito que eu sou a favor da educação e eu não estava procurando uma palavra só para falar dos poderes, né? Mas eu acho que a gente está nos espaços de representação política, assim, é essencial. Essencial. Porque a gente já vê, né? Tem erroneamente, né, como até a Vailma colocou aqui online, né, os diretores, professores, os profissionais da educação não estão trabalhando com a lei, mas a gente tem uma lei para isso e tal, né? A gente tem os conselhos que tem as pessoas, as representatividades. Gostei muito do que a Tereza disse sobre que a luta não é só do preto, porque é muito fácil botar na mão do preto. Vai lá, luta pelos seus ideais, né? Como se a gente não tivesse que ter outras bases e como se o branco não pudesse também comprar, também estar junto, né? Ele talvez não tenha um lugar de... A gente também tem que entender o lugar de fala. Um dia eu estava conversando isso com a Nangilê, né? E a aqui da casa, de Nanã, e a Nangilê. E aí a Nangilê falou assim, pai, a gente tem que entender o que é lugar de fala. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Tá, tudo bem, o branco não vai ter um lugar de fala das dores, do preconceito, não vai sofrer como a gente. Mas, né? Ele pode sim pegar essa fala, pegar esse discurso e também ser um parceiro, né? Então, para mim, a resposta é nesses espaços de poder público mesmo. Não estou dizendo da política partidária, né? Mas estou falando que nós somos seres... Eu estava vendo uma live ontem à noite, né? Me deu uma insônia, assim, e eu comecei a ver lives que eles estão se juntando, os babalorixás, no TikTok, para ficar, assim...
quebrando pau sobre o que é certo, se o Queto Gantuá é mais certo que o Queto Casabranca, ou se o Jeje é melhor que o Angola. Assim, muito chato. Mas o que me prendeu naquela live foi a fala de um babalorixá, que ele disse assim, eu não me envolvo com política. Aí eu entrei na live. Assim, eu tive que comentar. Chamou. Como o senhor, né, e é um cara que eu admirava pra caramba, admiro ainda pelas questões litúrgicas, mas eu já fiquei assim com o pé atrás, falei, aí foi quando eu comentei, né? Eu comentei lá, fiz 2 comentários, de que a gente precisa, intrínseco, religioso de matriz africana, tem que ser político, tem que prezar por política. Então é nesses espaços assim que eu acredito que a gente tem que atuar, porque quando a lei vem, não tem que fale pela gente. A mãe me falou disso ontem, né? Então quando vem lá a lei proposta, aí ninguém aprova. Porque não estamos lá. Não estamos lá. Exatamente. Não vamos aprovar, eles não vão aprovar uma coisa pra gente. Uma coisa que ele não concorda. Matança de animais. Sente, né? Oi? Uma coisa que ele não sente. Não sentem, eles não sabem da nossa luta. A matança de animais e não sei o que. Eles vão votar contra. Né? Sei lá, outras questões. Legalizar a casa de candomblé. Vão votar contra. Nós temos nossas especificidades. Né? O Alaê é um desses exemplos. Pai Wellison, enquanto doutor Wellison, né, enquanto advogado, tem acompanhado as nossas lágrimas mesmo aqui, porque a gente não consegue, a gente só quer ser legalizado. Regulamentado. Precisa de estatuto, já fizemos. Precisa de ata de fundação, já fizemos. Precisa de sei do quê, já fizemos. Agora, aí começam a ter essa coisa. Estacionamento. Qual que é o candomblé, gente, urbano, que tem um espaço sobrando para um estacionamento? Quais são as nossas especificidades? Quantos outros templos religiosos de outras denominações estacionam na rua também, né? Então nós temos que estar nesses espaços, né? Ao meu ver. Falar de novo. Foi agora uma vez. Uma outra coisa que me remeteu agora, quando o senhor fala assim que nós temos que estar nesses espaços políticos, mas não partidários, eu discordo quando fala não partidário, porque se a gente não entra dentro do partido, a gente não consegue se eleger. Se a gente não se elege, talvez a gente não consiga também estar nesses espaços de poder, né? Então, assim, aí a minha pergunta e a minha indagação é como também a gente fazer esse processo também de ter pessoas que nos representem nesses espaços, porque a gente precisa elegê-los. A gente precisa fazer com que desses espaços saiam representantes para que a gente consiga entrar. Porque, assim, os conselhos são muito válidos. Eles vão provocar, eles vão tensionar. Mas se você não estiver ali dentro, a probabilidade não vai ser efetiva. Sim. Pode passar, pode vir projeto, mas e para aprovar? Entendeu? Então daí tipo, a minha pergunta é esse olhar de vocês três em relação a isso. Posso começar? É que eu preciso fazer uma ressalva. Eu falei as esferas de poder, mas também existem as microesferas de poder. Presidente do Conselho de Promoção do Igualdade Racial. Eles têm uma mania de jogar os pretos tudo junto. Fica lá e se resolve entre vocês. Presidente do Conselho de Educação. Já é outro naipe, porque da presidência é onde para tudo. Presidente do bairro. Então, existem as microesferas de poder. Eu vou deixar... Era só isso que eu precisava fazer essa ressalva, depois eu respondo a pergunta. Pode ir. Eu queria só dizer assim na questão do... Eu também concordo, a gente tem que ser partidário. Não tem até como a gente lutar sem estar atrelado a uma missão, né? Por exemplo, os partidos, eles têm uma missão. Eu escolho aquilo que, né? Se eu quero ser o extrema-direita, se é aquilo que eu penso do país, vivemos numa democracia, né? Mas eu concordo com isso, mas eu digo assim, no exemplo do não partidário, a questão de não ser, o meu comentário ali naquela live, né, naquele exemplo, talvez o Babalorixá lá falou isso, né, que eu não me envolvo com política, ou seja, político dentro do terreiro, sabe aquela organização política das eleições? Eu digo isso, né, não estou falando dessa política, eu quis mostrar para ele isso, precisamos ser políticos no sentido... talvez etimológico da palavra, ideológico da palavra, sabe? Eu digo que nós não podemos deixar de lado essa relação com a política, jamais, né? Tudo que fazemos é política, né? Se a gente lutou, escreveu, não sei o que e tal, para ter essa segunda amostra,
é uma jogada política, é uma questão política, né? Não necessariamente partidária, né? Que também é importante quando a gente fala de missão, né? Jamais, por exemplo, eu ser social, sem ser o Babalorixá, jamais eu me atrelaria a um coletivo, a um partido, se não me convém, se quer me massacrar, se quer fechar minha casa, se não aceita as minhas oferendas na natureza, enfim, né? É isso. Eu só fazer uma colocação, né? As falas do Babá e da Tereza nos chamam a atenção para uma questão, né? Não tem como a gente não falar de política, né? Não tem como a gente não falar. E isso, né, essa chamada de atenção nos remete a uma questão. Será que quando eu fui votar, eu me atentei se essa pessoa, ela compartilha das mesmas ideias que eu? Será que ela tem alguma política pública, né, voltada para as religiões de matriz africana, voltada para negros, né? Então acho que são questões que a gente tem que se atentar, né? Não vou, enfim, falar especificamente, mas será que um governo que estava em um momento anterior estava pensando nas religiões de matriz africana? Será que quem está no poder está pensando nas religiões, criou alguma coisa para as religiões de matriz africana? Né? Então acho que isso a gente tem que refletir, isso tem que direcionar o nosso posicionamento e, querendo ou não, o nosso voto. Né? Eu fiz uma solicitação antes de vir para cá sobre todos os processos que chegaram em relação às casas de terreiro no Ministério Público. E para onde foi? Primeiro, o que chegou na prefeitura, primeiro. O que chegou e como estão os encaminhamentos disso? Eu não consegui resposta ainda, não sei, tem que ser através de um gabinete, né? Mas essa resposta eu estou aguardando, para saber aonde está parado o nosso processo. Eu fiquei triste quando o senhor falou que está nessa luta aqui, não estou acompanhando muito, porque essa luta vem de anos. Vem de muito tempo. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu notei aqui, eu estava olhando, vi a quartinha, que eu bati lá do outro lado ali, né? Sim. Falei, a hora que o senhor falou, eu falei, é impossível não ver. Mas vamos pegar em pé então. Eu fiz o pedido, nós também podemos fazer pedido pelo conselho, né? Vamos ser daqui com tarefa. Quantos processos que chegaram lá, pedido de autorização, reclamação de vizinho, tudo que é referido às casas de santo. Quem se encaminhou, aonde está parado, manda toda essa papelada, vamos pegar um marco temporal, os últimos 4 anos. Né? Aí a gente consegue provar racismo institucional. Aí nós chamamos o povo para fazer barulho. A gente chama o Silvio Almeida para cá. Vamos chamar, gente, para isso que eles estão lá. Sim. Para isso que a gente, né? Vamos chamar o Silvio Almeida. Cara, você vem resolver que Londrina é importante. Por favor. Eu estava pensando aqui, né, conforme as falas aconteciam, quão importante é o trabalho de base e o quão poderoso é essa compreensão, essa falta de representatividade nos bairros. Eu trabalho em centro de convivência, sou educadora social. Eu trabalho num bairro que é o Penobal, que lá a gente atende 90% de crianças pretas retintas que se chamam de marrom, que se chamam de pardas, que se chamam de tudo menos preto. Quando eu falo preta, eu sou uma professora preta, não, professora, você é branca. Quando eu falo preto, que palavra feia, professora, não é preto, é negro. Então, é isso pra mim, sabe, que move, assim, esse trabalho de base que está precisando ser feito urgentemente para as nossas crianças crescerem com uma apropriação sabe, desse poder do negro. Quando eu vou com os meus filhos trabalhar, ai professora, que colar bonita, dá macumba, deixa eu ver, eles já vão enfiando a mão no meu pescoço, querendo pegar. Então, assim, é isso que eu acho importante, que muitas vezes eu sinto que falta, né? Porque lá quem está dominando o bairro na questão de trabalho de base é um assistencialismo cristão, espírita, mas se você for ver, é só cristão. E mostra para aquelas crianças durante todo o processo de crescimento deles que eles são certeza mesmo. O que pode acontecer de melhor é ele ser carregador de mercado. Que é isso o teto de que elas querem. Se a criança deu certo, ela foi. Isso é um parâmetro para a criança preta no bairro que eu trabalho. Então, assim, eu sinto que esse movimento da base,
a gente abranger todos os bairros, realmente pegar todas essas crianças, sabe? E ajudar a desenvolver. Por isso que eu fiz esses questionamentos, né? Como que a gente abrange tudo isso? Como que a gente chega nessa base lá embaixo mesmo? Aquelas criancinhas que aprendem que realmente o traficante ele é o melhor trabalho. Vai ter dinheiro, vai ajudar a família, vai realizar os sonhos que ele não pode sonhar, que ele não pode ter. E daí vai sendo afastado outras realidades para ele. Nossa, que ela já falou, já queria falar, Gil. Cara, eu não quero falar também antes que eu esqueça. Há uma discussão nacional que eu participei outro dia, nacional já. Não se fala traficante, comerciante do pequeno varejo. Pequeno varejo? Gente, é outro mundo. Nós mesmos temos que tirar isso da nossa fala, porque com isso vocês estão matando e estão prendendo, né? Mas, na verdade, o que eu ia falar é sobre você estar como educadora social. Isso, a política pública. Os recursos que vêm da assistência social, que são muitos, estão indo todos para as ONGs, que tem esse recorte. O município não está fazendo o seu trabalho. Ele está tudo terceirizando. Ele está terceirizando, é onde cai em todas essas ONGs que tem recorte religioso. E que é eles que vão atender. Eu vejo isso lá perto da minha casa, a gente atravessa ali a 10 de dezembro. Eu vejo esse há muito tempo. E é onde a gente precisa estar cobrando. Mas como é que eu vou mandar mais uma ação para o país? Não tem condições da OAB. Para quem é que vai ficar correndo, batendo? Tá errado. E eu sei o que eles fazem lá. E eu sei como que nossas crianças reagem, porque elas começam a se aprisionar, elas se tornam violentas desde pequeno, né? Agressivas, porque tem uma realidade pesada lá. E tá todo mundo jogando a poeira. E a prefeitura, e o município, e todo mundo, quem tem que fazer as políticas públicas, tá tampando, colocando tudo para debaixo do tapete. O que eles fazem? Arma nas escolas. Eu vou ter que trazer isso aqui, não tem como mais. Arma nas escolas agora, que pegaram aquela tragédia que aconteceu em Cambé, e já aprovaram com todo mundo, a aprovação máxima, vai ter um homem armado. Para uma criança de periferia, a arma é o que impera, né? É o que mata também um colega, mas é aquilo que vai lhe dar poder. Que mensagem a gente está mandando? Ninguém contestou isso. É isso. Outro tema para outra conversa. Pois é. Não, alguém falar isso? Perdão. Tem uma pergunta depois. Pode falar, irmã. A Gurubá, meus irmãos, eu acho que complementando uma fala anterior da Olá, né, que é extremamente significativo uma mulher preta estar aqui hoje, estar trazendo essa palavra com toda a sua bagagem. Então a minha pergunta é Gilaione, diretamente para você. Dentro de toda a sua caminhada, de toda a sua luta, qual foi o momento que mais te marcou, que você carrega contigo? Eu não podei ir na praça na frente da minha casa. Eu fui retirada com a polícia. Eu moro em frente de uma praça maravilhosa, linda. E a gente chamou a Lei 10.069 sem encantada, que a lei, vamos fazer a lei aplicada lá, trazer as mulheres mais velhas para contar a história. Era um bairro preto, era periferia. E trouxemos lá o filho da finada, Yamucumbi, ia contar a história, a Taizinha estava lá contando história. A população não gostou. Alguém lá não gostou. O que essas pretas estão fazendo aí? Aí tava contando para 100 crianças da escola. Veio a polícia, tirou as 100 crianças, mandou, que a escola é do outro lado, mandou para dentro da escola. Nós foi tentar de novo lá para tirar essa imagem, ficou tudo na minha conta. A imagem, eles proibiram o padre de ir para lá e eu fui expulsa da praça da frente da minha casa com a minha filha. Fui expulsa. Eu não podia ir na praça da frente da minha casa. Tá aqui, gente, eu tenho uma pilha de documento desse tamanho. Então o que marcou é isso, quando você tenta ir, né? Nossa, eu odiei isso por anos, mas eu tô tentando digerir, mas vai vir. Você sabe por quê? Porque é isso que eles fazem. Eles começam a te empurrar pra dentro da tua casa, te esconder, é uma violência assim enorme. Como você tira a criança da escola para contar, aplicar a lei 10.000. Nós plantava as palmeiras imperial, a polícia vinha, guarda municipal, Barbosa, prefeito Caçado, arrancava as palmeiras imperial, porque era para marcar o feriado. Então tava tudo programadinho. Marca o feriado, então todo ano a escola vem, conta história, você vai desconstruindo, ensina uma palavra africana, traz uma mais velha do bairro para contar, Mataram um ninho. É isso. Pesado. A gente vai finalizar com a pergunta do Arô, tá? Por conta da questão do tempo, tá bom? Ok. Na verdade, a Gol, esse pai, na verdade era só pedir sugestões, né, desses conselhos mais evidentes hoje que atuam
seja ele na educação, seja ele no movimento negro. E também como que a gente poderia e poderá mais ainda, porque a gente vê que tem bastante terreiros, né? Tem mais de 400 terreiros, mas como que a gente pode se infiltrar, se vocês têm alguma sugestão para tudo isso, porque essa parte de busca e de instruções, a gente vê, aqui a gente tem artista, aqui é advogado, né? Tem pessoas que trabalham com gestão também de pessoas, tem várias formações, pessoas se preparando para atuar e tentar defender o seu povo. Como que vocês podem dar uma sugestão pra gente, para isso, e pontuar pelo menos uns 5 conselhos aí que vocês conheçam e que a gente possa correr atrás, até para quem tá vendo a live, acho interessante. Equipe multidisciplinar tem aqui, hein? Bem, pode ser o senhor. Se tiver alguma coisa Eu acho que a gente volta lá no que a gente estava falando no início, é estar nesses espaços, não tem outro jeito, né? Por exemplo, o conselho, ele é aberto para quem quiser participar. Então, é estando nessas reuniões, se informando quando vai ter a conferência, enfim, eu vou representar por algum segmento porque eu já estou ali, né? Então, é estar. E pelo menos eu não vejo outra forma, é estando nesses espaços, marcando presença, sabendo o que está sendo discutido ali, se colocando quando não concorda, né? Chamando, enfim, os pares para discordar, para estarem ali se opondo quando não há concordância, quando não está sendo atendidos os direitos ali que a gente entende que estão sendo violados. Então, acho que é isso. Em relação aos conselhos, eu acho que é importante, principalmente a gente que é de comunidade de terreiro, estar no Conselho de Promoção de Igualdade Racial, estar no Conselho da Criança e Adolescente, que está próximo, né? Tem muitas questões meio ambiente, Saúde, né? da mulher, saúde. Então, do quê? Da juventude. Patrimônio. Né? Que precisa de juventude de terreiro, né? Então Os conselhos, também só para fazer um complemento, os conselhos são compostos paritário. Não sei, 10 membros da sociedade civil, 10 membros do poder público. Então não é só nós falando entre nós, tem que ter o poder público vai estar lá. Um da Secretaria de Educação, de não sei o quê. Geralmente o poder público é o que mais falha, mas tem uns que são muito comprometidos. É quando o funcionário público que é designado para aquele conselho, ele é empático e quer fazer um bom trabalho, né? Que às vezes eles fazem uns corpos mole também, que é evidente, não tem como não dizer. Mas a conferência é uma boa pegada, né? Vai ser um espaço de disputa muito grande, uma disputa política muito grande, e é um lugar de aprendizado. E como tem uma equipe multidisciplinar aqui, pensar nas propostas, nós temos um plano municipal de promoção da igualdade racial. Batalhamos para apresentar na conferência. Depois, não, faltava gente para estruturar ele, para apresentar. Nunca vou apresentar para o prefeito, né? ainda não. Não, então. Ainda não foi sancionado. 10 anos. Estava estruturando, né? No começo. Tá? Então, mas esse empurrar com a barriga também, quantos anos? Foi a primeira aprovação, depois teve... Então tem... Eu indico a Conferência de Promoção da Igualdade Racial, a educação também, mas é que é o primeiro começo, né? A Conferência de Educação é só o outro ano. Se prepara ali e depois cai pra dentro, né? Bom, são muitas perguntas. Eu acho que a gente quer, né, contribuir também com muitas coisas, né? Mas a gente vai ter que se encaminhar para o nosso encerramento, né? Vou deixar um tempo, se vocês quiserem, né, ficarem à vontade para fazer as considerações finais. Acho que é agradecer pelo convite, pela troca, né? Foi tão bom, né, que eu nem vi o tempo passar. E eu acho que tem muitas demandas, né? Tem muita questão que precisa ser encaminhada, avaliada, enfim. Nós precisamos fortalecer, tem muita coisa já em andamento, mas eu acho que é isso, né? A comunidade de terreiro, querendo ou não querendo, já é resiliente pela sua existência, né? E sem dúvida vai continuar sendo, e as coisas vão acontecendo, por mais que, enfim, a gente vê que tudo está contra, mas a gente está ali, a gente vai resistir e a gente vai conseguir avançar. Agradecer, mas antes depois os agradecimentos. Eu acho que estudando a China Live eu não vou poder lembrar o nome de onde eu ouvi isso, né? Me preparando para vir para cá, porque o debate se atualiza a cada momento, né, Babá? Mas nós temos que focar, vamos sonhar medidas de restituição. Nós temos nomes colonizados.
A comunidade trans pode trocar o nome. Por que a gente não pode botar o nosso Moruncó no RG? Exatamente. Vamos sonhar. Então é isso, você vai lá, não é um absurdo, tipo, são medidas de restituição, além do dinheiro, já que eles não vão pagar, né, por todos os 400 anos escravizados, e os testes de ancestralidade pelo SUS. Isso é uma coisa que quem vai para a conferência aí, gente, vamos sonhar com isso, vamos poder usar nossos nomes, nossos homoruncós no nosso RG. Vamos poder fazer a mudança, porque aí a pessoa lá fora tem que falar, vai ter que começar, entendeu? Então a gente pensar nessas medidas, agradecer, parabenizar a organização, tá? O Fadodum, estão de parabéns. A todo, agradecer muito a oportunidade, foi uma troca incrível, eu conheço o Pai Elison, mas a gente nunca trocou, é sempre na emergência, né? Sempre. A Tereza está encontrando o que quer alguma coisa, né? Ai, bom dia! Tá querendo o quê? Mas isso é uma troca e saber que podem contar com a gente, né? Eu vou me colocar assim, a gente mesmo, né? Sim. Nós, essa grande família de axé, eu sou Igilaioda, Ile Axé Airaquinibá, filha de Jorge Banazambi, sou de Iroco, contem com a minha família e nós somos uma grande família axé e nossa energia vai mudar esse país, com certeza. Motumbá. Bom, então eu agradeço muito a todos e todas e todes, a vocês dois principalmente, né, pelas contribuições, pelas falas, né? E gostaria de... Ontem eu terminei cantando para Oxalá, né? E falando de uma cantiga que eu gosto muito aqui em casa particularmente, que falava muito de felicidade. Mas hoje eu gostaria de cantar um hino, né, do Quetu, né? Todos nós somos de Quetu aqui, né? Mas, obviamente, respeitando todas as outras, mas eu não sei cantar em outra nação neste momento, né? Mas é uma cantiga que fala muito desse nosso grande abraço das pessoas que se identificam, né, no Quetu, certo? Ela Queture farai morar, farai mora bacilotum, farai morar.